Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2024. Estamos finalizando o mês de setembro já. Já entramos aí na reta final do ano, no último trimestre do ano. Graças a Deus, Deus nos permitiu, durante todo esse ano, nos reunir aí com o estudo da Revista Espírita e também em nossas orações pedimos para que Ele nos conduza, para que mantenhamos firmes e fortes até o fim da Revista Espírita, que é o ano de 1869. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Mas antes, deixa eu comentar com vocês que este estudo da Revista Espírita é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita podem ser encontrados na nossa playlist no YouTube. E para acessar o nosso YouTube, acesse o nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site, vocês encontrarão links para as nossas playlists dos estudos em que nós promovemos de forma online e também links para participar desses estudos ao vivo conosco. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário Brasília, Brasil. Então, se você está assistindo esse vídeo de forma gravada, saiba que você pode nos ajudar estudando junto conosco, trazendo a sua dúvida, seu conhecimento e compartilhando conosco aqui. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos no estudo de número 65. Nós vimos de um estudo longo, de 3, 4 aulas, sobre um tema bem polêmico que Kardec trouxe, que era O Estilo é o Homem. Foi um estudo muito interessante, onde a gente pôde coletar, acima de tudo, a questão que os espíritos, após a sua desencarnação, eles mantêm sempre uma relação com aquilo que eles gostavam na Terra e mantêm os seus estudos, evoluindo naqueles estudos daquele tipo de atuação que eles tiveram na Terra. Então, a gente teve um ensinamento muito grande nos últimos 3 estudos que nós estivemos juntos, que foi relativo ao estilo ao homem. E agora Kardec vem trazer um dos temas que eu acho mais legais da Revista Espírita, que são as conversas familiares de além-túmulo. Então, nessas conversas familiares de além-túmulo, é feito a evocação, né, de um espírito e é feito perguntas para saber, né, como o espírito está, como ele está se envolvendo com a questão do plano espiritual, como ele entende o plano espiritual do ponto de vista evolutivo dele, e Kardec sempre traz aí as traduções, né, dessas impressões do espírito como ensinamento para nós. Como nós sempre comentamos, né, a maior parte das religiões não nos prepara para aquilo que é uma das poucas certezas que nós temos da vida, que um dia nós vamos morrer. Né? E no Espiritismo a gente tem esse preparo em todos os estudos que a gente faz, porque a gente tem uma relação com esse plano espiritual, né, que é após a desencarnação, e temos já, então, a partir das comunicações dos espíritos desencarnados, uma visão de como é o plano espiritual. Então, provavelmente, espero que quando a gente desencarnar, não sejamos pegos de surpresa quando passar para o lado de lá, não é? Então, nas conversas familiares dela em túmulo, Kardec vai trazer a pena de talião. Então, esse tema também está incluso no livro, em um outro livro da Codificação Espírita, que é O Céu e o Inferno. Ele está incluso lá na segunda parte, capítulo 8, intitulado como o tema Antônio B., Enterrado Vivo, a pena de talião. Então, só para contextualizar aí, a talião é aquela lei antiga, né, que era olho por olho, dente por dente, né? E Jesus Cristo, quando veio, né, ele falou que não precisava ser dessa forma, né? Então, antigamente era assim, você roubou, tomou alguma coisa de alguém, vamos tomar alguma coisa de você. Você cortou a mão de alguém, vamos cortar a sua mão. Então, essa era a pena de talião, e o tema de hoje é enterrado vivo. Pode dar início para nós, Pereira? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Como o Lero disse, né, a filosofia espírita nos mostra
de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Né? Abre o véu do mundo espiritual para nós podermos compreender o que acontece após o nosso desencarne, né? Nossa partida para o mundo espiritual. Então vamos lá. Como fazer um comentário, a pena de talhão, na verdade, era um avanço para a época, né? Porque antes era assim, você roubou uma coisa, o outro ia lá se vingar e matava, né? Então a pena era muito maior do que a causa, né? Então a lei de talhão já pelo menos deixou 0-0, né? Era igual, né? Olho por olho, dente por dente, já era um avanço, né? Então a humanidade veio de um passado muito, muito pior, né? Só baixa o teu microfone e deixa o que ele tá, acho que com ele erguido, quando você for falar, acho que ele fica melhor. Diga um oi para nós aí. Não, tá no mudo. Conseguiram ouvir o que eu tinha falado? Não, conseguimos sim, mas ele fica bem no fundinho. Agora ele tá perfeito. Isso que a Sônia comentou é interessante, né? Porque a humanidade, ela vem sempre na evolução e na medida em que a gente tem uma maior compreensão, né? Como Jesus comentou, né? Ele não veio para alterar nenhum jota, né, das leis, né, das escrituras que estavam lá, mas para dar uma perfeita compreensão daquilo, né? Então, quando a gente vai tendo maior compreensão, é óbvio que nós vamos evoluindo nessa questão aí da culpa, do perdão e etc. Mas o que é interessante é que, então, né, Jesus, vamos lá imaginar que Jesus veio no ano 0, passou o ensinamento ali até o ano 30, né, aí dessa nova era, isso aconteceu em 1861. Então, enterrado vivo e a pena de talião. Então, 1800 e tantos anos depois, e nós vamos notar que a partir desse texto ele foi aplicado aí uma pena de talião ainda. Então, o que a gente pode tirar disso? Como diz a Sônia, houve uma evolução, mas do ponto de vista, às vezes, espiritual, ele não é tão dramático, tão drástico quanto eu falei, né? Cortou a mão, vai ter a mão cortada. Cortou um braço, vai ter o braço cortado. Matou, vai morrer, né? Às vezes, né, num contexto mais amplo, principalmente porque a vida não é somente em uma reencarnação, mas das diversas reencarnações, às vezes num contexto mais amplo é apenas um resgate, né? E é o que eles vão tentar trazer nesse texto. E aí entra nessa questão aí a visão antiga que os pessoal tinham da religião, inclusive, de um Deus que castiga, né? Isso é um castigo divino. Então eles tinham muito isso. Até a Igreja Católica criando aí o céu e o inferno, né? Um Deus que premia e um Deus ou castiga, né? Que você vai sofrer. Essa também é uma visão aí que durou muito tempo, né? Tema de poder, né? Então, o Espiritismo ele vem trazer uma nova visão sobre essas questões. Né? Então vamos ler o texto. Isso aqui foi na cidade de Paris, né? 9 de agosto de 1861. Médio, senhor Dumble, um correspondente da cidade, transmite a seguinte nota. Né? Então vamos lá o que ele colocou aqui. O senhor Antônio B., um de meus parentes, escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo desempenhado com distinção e integridade funções públicas na Lombardia. Caiu há cerca de 6 anos em consequência de um ataque de apoplexia, no estado de morte aparente que, infelizmente, como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano, os vestígios da decomposição assinados no corpo. Sônia, fala para nós da apoplexia. Será que a Sônia está lá ainda? Sem áudio. Hoje em dia não se usa mais, a medicina não usa mais esse termo, né? Mas imagino que a apoplexia seria talvez um tipo de AVC, né? Um acidente vascular cerebral mesmo, né? E aí a pessoa entra num estado de coma, né? Porque aquela parte do cérebro não funciona, né? Pelo menos temporariamente, até que possa refazer o fluxo sanguíneo ali, né? Então é isso que aconteceu, ele ficou num estado de coma, né? Uma morte aparente, né?
Eu acredito que é isso, né, porque a apoplexia é um termo que já caiu em desuso, né. É idêntico à letargia, né? Seria? É. Filho, Não é a mesma coisa, não. o apoplexia, pelo que eu pesquisei, é exatamente o que a Sônia falou, é tipo um derrame, né, como o É, pessoal fala, um né? acidente vascular cerebral, é. Uhum. E é interessante, né, porque o que que acontece? Por isso que a gente tem, né, acho que essa questão ali do velório, de 24 horas que tinha antigamente, né, que era para esperar, acho que mesmo o corpo ali, se ele tivesse uma questão dessa, se o morto voltasse à vida, né, mas não estava morto, Sim, né, ele sim. estava apenas Estava em em coma, né, como coma, né? não havia aparelhos naquela época, nada para ter uma ideia de como é que estava o organismo, né, só viu, bom, o coração parou de bater e ficou nesse estado assim, então achavam que estava praticamente morto, né. Mas, o cérebro, às vezes, né, digamos, como do derrame significa vazou sangue ali para aquela região, né, ou então houve um espasmo, às vezes até um espasmo vascular ali, e temporariamente aquela região não recebe sangue. De repente volta, né, o espasmo se desfaz, né, e aí o sangue volta a fluir, e a pessoa recupera a consciência, né. E aqui ele ainda traz um, um relato aqui que ainda ajudou mais ainda eles acharem que ele estava morto, né? Porque o que aconteceu? Ó, ainda mais para o engano, os vestígios de decomposição assinalados no corpo. Então, além de ele ter essa questão da apoplexia, né, eles começaram a observar a decomposição de certo manchas roxas ali no corpo, como se estivesse decompondo o corpo. Sim, Então, nesse ponto é como a letargia mesmo, né, porque a letargia também, o Pereira tem razão, também chega, a ficar assim com essa decomposição, né. Então, eu hoje, com todas essas questões que tem aí de equipamentos aí que consegue medir, de quando em quando a gente ouve algumas histórias aí que a pessoa dentro do hospital ela é considerada morta, né? Estado de Às óbito. vezes morte cerebral até, né. É, e aí levam por. Aconteceu recente, acho que aqui em Curitiba aconteceu na região aí de uma pessoa que estava lá no necrotério aguardando para as preparações lá, e uma das pessoas que foram preparar o corpo lá viu que a pessoa estava viva, né? Então, de quando em quando, ainda com todos hoje, com todos esses recursos hoje, aparece casos desse jeito, né? Imagina naquela época, né? Sim, Onde que... porque lembra, a gente estudou a questão da alma, né, essas emancipação da alma, tudo isso, e então nesses casos de quase morte, registrados, da experiência de quase morte, normalmente acontece a morte cerebral pelos aparelhos, né, então é considerado morto, está lá, por exemplo, fazendo uma cirurgia, de repente, começa aquele aparelho mostrar que não tem mais atividade cerebral, fazem todo tipo de recuperação, ficam tentando durante um bom tempo, e nesse período é que o espírito sai do corpo e, às vezes, ele consegue visualizar tudo que está acontecendo ali, depois consegue recuperar a pessoa, ela retorna à vida, né, e aí ela, às vezes, ainda tem a lembrança do que aconteceu naquele período, né, e aí dá o testemunho. E, então, nesse período ali, ela ficou, sem vida cerebral, né. É. Inclusive foi um tema que nós estudamos ontem, né, da emancipação da alma, né, nós estamos estudando esse capítulo no estudo do Livro dos Espíritos, que nós fazemos às sextas-feiras, e foi abordado bem disso aí que nós estamos falando, né, dessas questões aí que, aí, inclusive, ele coloca lá, que tem uma questão lá que se o espírito entra nesse estágio, que ele fala da letargia lá, e depois ele volta, aí o Kardec falou, não, ele não morreu, porque se ele morrer, os espíritos falam, né, ele não morreu, porque se ele tivesse morrido, ele não voltaria, né, É. que nem a Tânia falou, ele não morreu, ele apenas, quando Mas é morre, que quando mesmo desligou o assim cordão, mas mesmo a assim, os aparência de nossos morte, né, aparelhos não é só a aparência, que você vê que o aparelho chega a mostrar que não tem atividade cerebral, né. Você vê, hoje, né, com todo esse recurso que temos, imagina aquelas épocas. Por isso que alguns cuidados aí de algumas pessoas excedem até a mais isso por causa dessas questões, né? Interessante esse tema. Então vamos lá. 15 dias, olha, 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita levou a família a determinar a exumação. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão. Qual foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir aquele, notaram que o corpo havia mudado de posição.
voltando-se de bruços e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Nossa, pensou, né? Foi enterrado vivo, tentou sair, não conseguiu sair, 15 dias, a fome extrema, ele acabou comendo a própria mão, né? Certo, ali naquela loucura, né? Com a fome, ele acabou comendo a própria mão, pense, o desespero, né? Falta de oxigênio, tudo, né? Do É. ar. Ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Seja como for, desse triste acontecimento e de suas consequências morais, não seria interessante, do ponto de vista espírita e psicológico, fazer um inquérito no mundo dos espíritos? Ah, Achei legal a palavra inquérito, né? Porque a gente vem recentemente de um júri espiritual, né, Pereira? é, julgamento, né? É, Olha que interessante, né? E tem relatos mais recentes, né? Quer dizer, recentes em termos, né? Mas algumas décadas atrás, aquele artista Sérgio Cardoso também aconteceu a mesma coisa, né? Encontraram o corpo assim, também no caixão, numa outra posição. Até eu estava lendo um relato da antiguidade aí de alguns povos que enterravam as pessoas, eles tinham tipo de um alarme que está enterrado vivo, colocavam um sino lá, um negócio que o morto pudesse chacoalhar ali, se não tivesse morto, né? Que o tivesse no caixão tivesse vivo e que ele pudesse colocar. Eu vi um relato disso, achei até interessante, que os caixões eram preparados inteiro, colocavam tudo num fiozinho lá e tal, e passando, e um sino lá em cima, tipo uma campainha, né? Aí, Bacana isso. eu falei, olha só que o povo era bem criativo, né? Agora você imagina o cara passar no cemitério e ver o sino tocando, né? Mas daí você sabe, ó, para todo mundo já é instruído, ó. Antes, veja, o dia que você morrer, lembra que tem uma cordinha do lado ali, com esse puxa a cordinha. Não, já deixa ela amarrada no dedo, né? No dedo, no braço ali, na mão, né? Pô, o cara vai mexer, claro, com certeza, né? Olha que interessante. Então vamos. O interessante é o ensinamento que vai vir aqui a partir da comunicação, né? Porque, como nós sabemos, nada existe por acaso, né? O acaso não existe, é tudo feito de uma forma bem organizada pelo plano espiritual, pela espiritualidade, e aí, que bom que é assim, porque senão, se fosse para a gente acreditar que um acaso de ter enterrado alguém vivo, né? Nossa, que acaso mais triste para essa pessoa. Então, agora na comunicação a gente vai saber o porquê que aconteceu isso. É interessante que coloca no começo do texto ali, colocou ali o Céu e Inferno, né? Também é outra obra aí que eu acho que vale a pena a gente ressaltar sempre aqui, porque é uma obra importante aí que às vezes nós não estudamos ela tão profundamente como deve ser estudada, né? Você vê que ele está relatando um caso aqui e citou que isso aí foi colocado lá no livro Céu e Inferno, né? Olha, eu recomendo sim as pessoas que queiram aprofundar mais sobre essas questões, né? Parece que pelo nome as pessoas parecem que ficam meio receosas de estudar, né? Eu confesso que eu tinha estudado, lido uma ou duas vezes, e agora nós estamos estudando novamente, eu acho muito bacana, eu acho que ali é profundo aquilo ali, né? Vale a pena estudar também, né? Então vamos lá. A evocação de Antônio B, que tinha tudo um cerimonial ali que o Kardec fazia, né? Que ele coloca só dessa maneira, e o Espírito responde: que quereis de mim? Aí faz pergunta 2. A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. A resposta: sim, desejo fazê-lo. 3. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Resposta: certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Então veja que aqui, ó, a partir dessa pergunta a gente já tira ensinamento, né? Então ele está pegando um espírito que já está desencarnado, né, ali há 15 dias, e ele pergunta para o espírito se ele lembra, né, do incidente ali da morte, por que ele morreu, por que doença que era, que tal, e ele lembra de tudo, né? Então a gente sempre fala isso, ó, depois que desencarna, a depender da evolução ali do espírito, ele passa por um momento ali de perturbação e tal, e ele vai recobrando ali a consciência, conseguindo ver ali as atitudes dele naquela reencarnação presente, né? E, consequentemente, saber do que morreu,
né? Então, às vezes, e isso traz esse ensinamento, principalmente nessas questões de suicídio, né? A pessoa diz, vou tirar minha vida, né? Porque daí eu amenizo o sofrimento, né? Principalmente aí nós que estamos aí no finalzinho de setembro, né? Com essa campanha aí de prevenção a suicídio, é o que a gente está vendo aqui. Depois que desencarnou, o espírito vai lembrar de todas as questões. Então, Kardec perguntou se ele lembrava do incidente da morte, lembrou. Então, um espírito que desencarnou, ele vai lembrar ainda de todos ali a dor ali daquele momento que ele se suicidou. Então, por isso que a gente tem que observar, né, quem está à nossa volta, já com esse princípio, às vezes, da pessoa, um comentário outro, né, que a pessoa está tendo isso, a gente levar, às vezes, né, esse conhecimento para a pessoa, dizer, olha, a morte não é o fim, na verdade, ela só te devolve para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e você vai lembrar de tudo isso e tal, né, ter essas conversas, acho que é importante também. Só que nós temos que tomar cuidado, porque mesmo estudando do livro dos Espíritos, não existe uma regra absoluta disso aí, de dizer assim, desencarnou, vai lembrar. Não, inclusive, quando ele faz essa pergunta, os Espíritos respondem que pode demorar minutos, dias, anos e até séculos, que vai ficar numa perturbação muito grande. Então, porque senão, de repente, a gente vai cravar que, de 15 dias depois ou um dia depois, lembrava, e de repente você vai dentro de um grupo mediúnico, receber uma entidade espiritual aí há 10, 20 anos e não lembrar, entendeu? Existe não é uma regra absoluta. Eu acho importante colocar isso, né? Que depende de muitos atenuantes e muitas consequências, até mesmo no suicídio. Uns sofrem imediatamente, outros ficam praticamente lúcidos, e senão a gente vamos entender aí na lei de Talião lá, né? Assim aconteceu assim, não é bem assim uma regra, né? 15 dias, 10 dias, uma semana, pode acontecer. Depende da evolução do espírito, depende das consequências, porque aquilo aconteceu, atenuantes, agravantes, né? Que nem no meio jurídico, né? Tem atenuantes, agravantes e tudo, é assim, a justiça divina. Eu gosto de repetir isso, porque até no próprio estudo do livro do Espírito, quando nós estamos estudando, os espíritos vão colocando assim, aí dá a impressão que é daquele jeito, depois ele fala assim, isso depende do grau evolutivo, tal, da necessidade daquele espírito. Então, e isso existe muito, inclusive no meio espírita, muitas vezes, algumas pessoas defendendo isso, né? Porque não pode haver uma entidade se comunicar logo em seguida, não pode porque desencarnou, que demora. Não, peraí, não é assim. Né? Nós sabemos, estudando aqui, que alguns espíritos acompanham até na hora do velório, ali no início, ali estava lúcido. Né? E outros que vão muito tempo além. Né? Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, né? Senão pode interpretar um pouco errado. Então vamos lá na 4. Efetivamente fosse enterrado por descuido? Kardec pergunta. Assim deveria ser visto. Vestir-se a morte aparente de todos os caras. Repetir. Assim deveria ser visto revestir a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase em sangue. Não se deve. Sem sangue, né? Sangue, né? Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Olha aí de novo, que o espírito às vezes escolhe a morte, né? Como é que ele vai ser e tal, também, que ele pode necessitar disso aí. Olha que interessante. E aí aqui ele até, né, ele consegue ter essa consciência de que ninguém fez aquilo com ele por vontade própria, né? Porque ele pergunta, você fosse enterrado por descuido? Ele perguntou se era por descuido, né? O pessoal não tomou ali, os parentes dele não tomaram as devidas precauções para enterrar ele, né? Ele falou que não foi por descuido, porque assim deveria ser. Era desse jeito que devia ter sido feito. Foi feito da forma correta. Por que foi feito da forma correta? Porque ele viu que ele estava revestido, né? Revestia-se de morte, como aparentemente com todos os caracteres de morte real. Então, interessante, né? Ele perguntar se foi por descuido. Ele falou que não, que deveria ter sido daquela forma. Então ele já estava quase sem sangue, né? Que ele fala que o quase exangue, né? Então já estava quase sem sangue. Então não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado. Então não foi culpa de ninguém. Não dá para dizer, nossa,
Ô, vocês não tomaram cuidado com o coitado do Antônio lá, enterraram o cara vivo. Ele, não imputa ninguém, por quê? Porque ele já estava predestinado desde que ele nasceu, a ser enterrado vivo. Você vê como às vezes no plano espiritual tem algumas linhas gerais, né, da reencarnação. Lógico, a gente sabe, assim como o Pereira sempre reforça, que não é um quadradinho perfeito, né, mas algumas linhas gerais da reencarnação, né, a gente vem já para esse plano predestinado ali a ter que cumprir, né. E a maioria das vezes tem que lembrar que isso é até uma escolha do próprio espírito, para ele se sentir em paz com a própria consciência, né. Perfeito, nisso aí, acho que é bacana isso, né? Aí vem de novo, né? Por que devemos estudar filosofia espírita, né? Para saber para onde vamos, né? Como somos, né? Assim, incomodam-vos essas perguntas? Será mister dermos o fim? Demos fim, né? Não, podeis continuar, né? Você vê que dá para demonstrar que ele já era um espírito já bem lúcido nesse sentido, né? De compreensão, né? Então deveria ter um grau de evolução até um pouquinho melhor, assim, para não dizer, para aceitar com naturalidade isso. Né, e o respeito também ali com o espírito, né? Por, tá te incomodando demais o que eu estou perguntando, né? Porque querendo ou não, lógico, aí é um ensinamento para nós, né? Saber como que aconteceu, como o espírito se vê depois de ter sido enterrado vivo, mas também ali o respeito com o espírito, né? Tá te incomodando demais essa pergunta? Vou continuar? Então não é assim, né? Como é que diz? Tinha um médico que trabalhava com a gente, que ele dizia assim, né? Você quer que eu vá lá e traga a força, né? Quer que eu traga o espírito, a força? Né? Tipo, não é assim, né? Lógico, às vezes um espírito mais revoltado que não tenha consciência ali, às vezes é preciso empregar ali pro bem dele algo desse gênero, ok, né? Mas aqui que nem o Kardec foi maleável ali em perguntar se ele estava indo bem e o espírito foi lúcido, né? Dizendo, não, pode continuar que tá tranquilo. Olha a pergunta 6, que aí dá para entender que ele já era uma pessoa mais ou menos equilibrada. A 6, por que deixastes a reputação de homem de bem? Esperamos fosseis felizes. Olha, né? Então quer dizer que ele não era uma pessoa assim, né? A resposta, eu os agradeço, pois sei que haveis de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falará um dos vossos guias por mim. Que interessante, né? E é o que sempre Kardec fazia, né? Às vezes o espírito não tinha conhecimento ou não tinha permissão para dar aquela resposta, né? E aí Kardec recorria ali normalmente ali a São Luís, né, para dar uma explicação, uma complementação daquela resposta. E o espírito já tinha essa lucidez, né, de que existiam os guias ali do grupo, né? Ali os espíritos que ajudavam aí a codificação de Kardec, porque todas essas comunicações fizeram parte da codificação, né? Então eles ajudavam ali, ele sabia da presença desses guias. Então, se ele não conseguisse, os próprios guias iam ajudar ali na interpretação. Muitas vezes ele nem fazia pergunta, às vezes nas próprias respostas, nós vimos várias vezes aqui, que a resposta às vezes fugia um pouquinho daquele perfil daquela entidade espiritual, né? Assim, dizer, olha, e aí às vezes tinha um comentário, e às vezes perguntando ao próprio espírito, ele falou assim, olha, não, que não foi eu totalmente que respondi, que eu fui, vamos dizer assim, intuído, fui, né? Como foi soprado para ele, que ele deveria dar aquela resposta daquela maneira. Nós vimos aqui várias vezes aqui nesse estudo, né? Que durante mesmo a resposta, os espíritos, às vezes, eram, vamos dizer assim, intuídos ali a dar a resposta de uma maneira diferente. 7. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Interessante essa pergunta, né? Que dolorosa provação sentir-me encerrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido. Gritar? Impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Que tortura a do infeliz que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, habitação feita ao calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhante torturas. Não desejo a ninguém tal fim. Cruel punição
de cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que, então, pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. Deve ser triste, né? 8. Disseste, cruel punição de feroz existência? Como se pode conciliar essa afirmativa com a vossa reputação elevada? Interessante, né? Porque antes ele falou sobre isso, né? E aí que tá, né? Então, a gente sabe que essa nossa vida que hoje na Terra não é a primeira. Ninguém está aqui reencarnado pela primeira vez, né? Então, nós temos toda uma bagagem boa e ruim das outras reencarnações. Então, quando a gente olha do ponto de vista dessa reencarnação, às vezes a gente olha uma pessoa e diz, nossa, que pessoa perfeita, que pessoa, né, muito boa e tal, mas a gente não sabe das outras consequências de outras reencarnações que a pessoa tem e que às vezes precisa passar por aquela provação. E é justamente naquilo que a gente diz, olha e diz, né, nós espíritos não devemos falar isso, mas ouvimos bastante outras pessoas, né, comentarem, nossa, uma pessoa tão boa, né, o que fez para merecer aquilo, né? E é o que o estudo está trazendo, né? Se ele tinha uma reputação praticamente ilibada, né? O que fez para merecer ser enterrado vivo, né? Então, Kardec traz esse tema aí bem para a gente de reflexão, né? Para a gente poder pensar sobre isso. E a gente vê que, na verdade, as pessoas que têm a encarnação, assim como ele, de homem de bem, né, geralmente são espíritos que já se arrependeram, né, de coisas passadas, né. Então, eles vêm mesmo para resgatar as coisas, né, para ficar em paz com a consciência, resgatar tudo o máximo que for possível, porque eles querem daí ficar bem no plano espiritual. É diferente daqueles que têm uma vida, ainda que são maus, né, e a gente diz: "Puxa, mas com essas pessoas nunca acontece nada", porque na verdade a consciência deles está abafada ainda, né, eles não tiveram nenhum tipo de arrependimento, então eles não fazem uma programação para vir, eh, resgatar nada aqui, eles acham que estão certos, né, então, você vê como Deus dá bastante livre-arbítrio para nós, tanto aqui no plano terreno como no plano espiritual, na hora da programação, né, para nós. Até, inclusive, a gente vê muitas situações aí de pessoas ligadas aos meios religiosos, né, no movimento espírita, com pessoas de destaque, e às vezes acontece aí esses crimes violentos, né? Aí as pessoas, nós mesmos às vezes nos questionamos, puxa, mas não merecia e tal. E ele colocou ali no início já, né? Que, e a Sônia colocou também ali, que muitas vezes não, porque nós sabemos que nós participamos e nós escolhemos até o tipo de morte, né? Ou de experiência que temos que passar por algumas doenças, algumas coisas assim. São escolhas que fazemos, que a senhora colocou, que muitas vezes nós tivemos tantas experiências aí que nós fizemos, tantas pessoas mal, tanto mal fizemos para as pessoas, que nós ainda, por mais que evoluímos, aí pedimos, né? Puxa vida, nessa queria passar por essa experiência para mim expurgar isso, né? Para me sentir como é que é isso, para me ficar livre da consciência. É tudo estado de consciência, né? Então aí ele escolhe passar por aquela experiência para, puxa, pelo menos agora eu é um tipo de uma lei de talhão dele mesmo provocada, né? Ele fala, puxa, eu queria passar por isso para mim ficar, né? Minha consciência ficar livre. Às vezes os outros perdoaram, tudo, mas ele quer passar, né? Ele escolhe passar por essa experiência. Interessante isso, né? A gente entender isso. E olha a resposta do espírito. Olha, bem na linha que nós estávamos comentando. Que vale uma existência diante da eternidade? Certo. Procurei ser honesto e bom na minha última encarnação. Mas eu aceitara tal epílogo previamente. Isto é, antes de encarnar. É que nós falamos, né? Por que interrogar-me sobre um passado doloroso que só eu e os espíritos bons enviados do Senhor conhecemos? Mas visto que assim é preciso, dir-vos-eis que numa existência anterior eu emparedara uma mulher, a minha, viva num sepulcro.
subterrâneo. A pena de talião deveria ser me aplicada. Olha aí que eu falei, ó. Olho por olho, dente por dente. Tá aí o que ele fez, né? Então ele foi enterrado vivo porque ele Escolheu. também enterrou vivo, né? Numa existência anterior, eu emparedara uma mulher. Então ele enterrou vivo, né, uma mulher, e aí, num sepulcro subterrâneo. Então foi lá e enterrou vivo uma mulher. E aí a pena de talião deveria ser me aplicada. Então ele tinha consciência disso aí, né? Então, mas veja bem, não foi Deus que determinou, não. Sim. Ele, né? Porque dá entender isso, aquilo sempre que eu estou repetindo, até coloquei no grupo do WhatsApp lá, eu sempre gosto de colocar essas mensagens, né? É a própria consciência dele ainda que ele achava assim, puxa, eu tenho que passar por isso, e ele escolheu. Senão dá a entender que, então a lei de Deus aplica. Não. Não é obrigatório. Outro É. espírito pode entender de uma outra maneira e vir abnegado e trabalhar no bem, ser uma Madre Teresa Calcutá, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, mas esse espírito preferiu passar pela mesma situação, né? Ele achava que só assim a consciência dele ia ficar tranquila, né? Mas outros espíritos podem entender diferente, né? Não, eu venho abnegado, vou trabalhar, ajudar as pessoas, sei lá, você, né? Até médico, quanta gente pede para seguir a linha da medicina justamente para salvar vidas, né? Por causa disso, né? Então, acho que os médicos são bastante endividados também. Todas as pessoas que trabalham nesses projetos aí de abnegação, aí de dedicação, talvez muitas outras pessoas em próprias famílias, já vi isso, que dedica a vida dela inteira para cuidar de um doente ali, de um parente ali, que desde pequeno, às vezes, fica, a gente sabe disso. Vamos dizer assim, não... São muitas formas, né? Muitas São muitas formas. formas de você resgatar. Você vai escolher. E por isso que é importante, nós repetimos sempre isso, né? Para nós tirarmos da cabeça aí desse Deus que castiga o que premia, né? Não é isso. Existem as leis, e as leis ele permite que cada um, usando o teu livre-arbítrio, a tua consciência, escolha a maneira que ele se sente melhor de resgatar, né? Transmutar tudo isso da maneira que cada um escolha, né? Vamos lá. E isso que vocês trouxeram é bem importante, essa questão de que não é porque eu matei que na outra encarnação eu vou morrer, vou ser morto, né? Não é porque eu fumei que na outra encarnação eu vou nascer com o pulmão tudo ferrado. Não tem uma lógica exata, assim, né? É o que a Sônia comentou. Às vezes o espírito ele pode ter uma interpretação diferente, né, do que ele necessita para aquela reencarnação para resgatar. E também nesse quesito, quando você faz alguma coisa com o seu corpo, com o seu perispírito, tem que ver o quanto você estragou o seu perispírito e de que forma que você vai tentar resgatar e reconstruí-lo. Acho que seria mais ou menos isso, né, Sônia? Porque o perispírito vai estar lesado, entre aspas, à medida que você, como espírito, está plasmando aquilo. É você que plasma, não é automaticamente, você fez uma coisa no físico, automaticamente o perispírito vai receber aquela. Não. É o espírito que se sente culpado daquilo e plasma aquilo no seu perispírito. Mas se ele entender de uma outra forma, ele não precisa fazer isso. Né? Como a gente sabe, tem espíritos que, ou porque eles fizeram alguma coisa em outra pessoa, ou porque alguém fez alguma coisa neles, por exemplo, cortou o braço deles fora, ele vai se sentir sem braço no plano espiritual. E se ele tiver com muita emoção ligada naquilo, né? Por exemplo, não perdoou ainda, e tal, ele vai continuar mantendo aquele braço assim. A espiritualidade tenta até fazer cirurgia para ver se convence ele, mas às vezes nem isso, porque a culpa dele ou a raiva que ele tem por terem feito alguma coisa nele é tão intensa que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, e cada espírito vai trabalhar de acordo com a sua interpretação, né? Então, uns acham que vão ter que vir mesmo com um problema para resgatar aquilo, porque eles têm ainda um entendimento muito concreto das coisas. Um espírito um pouco mais evoluído, talvez, que não seja tão apegado às questões da matéria, talvez ele consiga dizer, não, eu vou tentar botar na minha cabeça que eu venho para fazer o bem, para compensar através do trabalho do bem, né? Claro que ele pode falhar, né? No outro jeito ele não vai falhar, porque aí já
foi combinado previamente. Então, os espíritos não estão envolvidos, eu penso que geralmente, quando se arrependem assim profundamente, eles preferem essa forma que é mais simples, assim, porque não depende da vontade deles, né? Ele programa antes para se sentir depois mais aliviado. Agora, outros que estão mais evoluídos pensam, não, por que eu vou passar por isso e ainda ser um peso para alguém, por exemplo, né, no caso de vir aleijado? Não, eu vou vir com uma determinação que vou trabalhar no bem. E tanto é verdade isso que a senhora coloca, porque se dá a impressão assim que é um erro que nós pensamos aqui no mundo terreno, que quando uma pessoa, por exemplo, de má índole mesmo, essas pessoas aí terríveis, que cometem muitas questões, muitas pessoas falam, quando ele desencarnar, ele vai para um umbral, vai não sei o quê, vai sofrer. Não, que muitas vezes eles chegam lá ainda no mundo espiritual totalmente consciente e demonstrando um perispírito totalmente sem nenhuma lesão, sem nada, né? Se não fosse assim, não existiam os redutos aí de obsessores aí que obsediam aí essas falanges que estão no mundo espiritual, perfeitamente, nós sabemos disso. Pelo nosso grupo mediúnico, nós percebemos que os espíritos estão lá, eles estão ainda, claro que eles trazem ainda os resquícios das experiências deles anteriores, mas com o corpo espiritual totalmente normal, sem nenhuma lesão, né, fazendo mal. Porque senão dá essa E mesmo mesmo depois de se arrependerem, mesmo depois que se arrepende, porque senão vai dizer, não, mas quando se arrepende, não, mas nem sempre, né? Você, que nem a gente sempre comenta, por exemplo, a Ivone Pereira tinha se suicidado durante 3 vidas, mas ela veio com o corpo normal, veio lá com seus problemas de mediunidade, teve algumas coisas que refletiam ainda no perispírito, que ela teve que passar por cirurgia espiritual e tal, né, que ela ainda, mas não era uma coisa tão intensa que chegou a se manifestar no corpo físico, né, assim, ela não veio com nenhuma lesão no corpo físico, ela tinha na última vida se atirado de um penhasco, né, então, teoricamente, de acordo com o que falam, espedaçou todo o perispírito, quer dizer, isso é uma coisa mental, né, a pessoa imagina que o seu perispírito está como o seu corpo ficou, né, mas mesmo assim, então, embora ela ainda tivesse um pouco dessa ideia, não chegou a se manifestar no corpo, porque o corpo físico veio normal, ela veio só com o problema que ela, quando era bem neném, né, acho que 3 meses de idade, alguma coisa assim, ela teve uma morte aparente, né, chegaram a parar o enterro dela, tudo, né, e a mãe dela que fez promessa lá, e achava que ela não tinha morrido, né, e ela voltou à vida, né. Então, depois, mais para frente também, ela teve um período, assim, de algum tipo de apagão, coisa assim, em que a espiritualidade teve que ajudar ela nessa questão mental mesmo, né, de refazer o perispírito e tal, porque aquilo vinha, aquela lembrança, né, então aquele remorso de ter feito aquilo, e poderia desestruturar a saúde dela, né, então eles tiveram que fazer esse tratamento, mas o corpo não chegou a ser, então apesar de ficar desestruturada, né, a mente dela não chegou a ser tão intenso que isso se manifestasse no corpo físico, quer dizer que não é uma coisa assim matemática, quando faz isso acontece aquilo, não é. Até nas reencarnações, né, que você falou aí, de exemplo de pessoas, e do lado contrário também, que pessoas, às vezes, espíritos totalmente de má índole mesmo, que está no mundo espiritual, essa que eu estava falando dos grupos aí, dessas falanges do mal, às vezes acontece reencarnar no corpo físico, um corpo totalmente saudável, normal. Se fosse assim, não ia reencarnar, né? É bom para a gente falar isso, porque as pessoas entenderem que a justiça divina é uma coisa assim que tem que ser analisada de uma maneira muito mais ampla, né? Que é uma questão consciencial, né? Eles sempre Deus, forçam a pessoa a mudar, né? A e consciência dela Deus mudar. respeita o nosso É livre-arbítrio, isso, perfeito. tanto aqui quando você está encarnado, que você pode matar o teu irmão aqui, pode fazer o que quiser, Deus não vai impedir isso, quanto no plano espiritual, na hora de você preparar, né, a próxima reencarnação, né, fazer a programação. Inclusive aqui nós estudamos na Revista Espírita já, e está na questão, eu não lembro de uma questão agora do Livro dos Espíritos, que é essa pergunta, por que Deus permite que espíritos maus, né, continuem reencarnando mal e mal? A resposta é bem clara, eu não lembro agora se foi São Luís, eu não lembro agora qual o Erasto, que a resposta é bem clara, que Deus não tem pressa, ela quer que a pessoa desperte consciencialmente, não é uma punição, assim, porque aí ele castigava, né? Ele sempre vai proporcionar maneiras que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se arrepender. Só em última instância, depois de muitas e muitas
vamos dizer assim, oportunidades da pessoa se mudar a sua consciência para o outro lado, que é aí que vem as compulsórias que ele fala, aí sim, né? Aí chega num ponto que, bom, você já teve todas as experiências, mas continua persistindo, aí vai ter que reencarnações em outros órbitos, vai ter reencarnações com muita dificuldade, mas sempre com o objetivo que a pessoa se desperte, porque não adianta, não é uma coisa, você não vai mudar a pessoa para o bem castigando ela, cada vez mais, né? Ela tem que despertar consciencialmente, a consciência dela tem que mudar, né? Interessante isso. Interessante. E só para a gente finalizar aqui essa parte que estão comentando, então quando alguém perguntar assim, ou que vem aquele comentário, né? Ah, o que será que eu fiz para merecer isso? Né, o que eu fiz eu não sei, mas que você merece, com certeza você merece, né? Vamos lá então, na 9. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus, Kardec, né? Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus que vos perdoe o passado em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Resposta. Voltarei mais tarde, mas não obstante, o espírito Erasto completará esta minha comunicação. Olha aí. Agora ele já está tão consciente que agora é o Erasto. Reflexões de Lamennais sobre essa evocação. A primeira foi o Lamennais. Deus é bom. Mas para chegar ao aperfeiçoamento, deve o homem sofrer provas mais cruéis. Este infeliz viveu vários séculos durante a sua desesperada agonia e, embora sua última existência tenha sido honrada, esta prova deveria realizar-se, pois tinha escolhido. Olha o que nós falamos. Tá tudo desencadeia para isso, para o que nós estamos comentando. Né? Aí as reflexões de Erasto. Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Olha que interessante, hein? Não é só pelas faltas que você vai responder, mas pelo mau proveito de uma vida inteira, né? Ah, eu vim para essa vida, mas também não faço nada, não ajudo, não faço caridade, não participo de um grupo, não faço nada, né? Tô ali naquela vidinha e tal. Mau aproveitamento da vida. Vai ter consequência nas próximas reencarnações. Curtindo a vida, como as pessoas dizem, vou aproveitar ao máximo a vida, porque a vida é só uma, né? Acaba logo, passa rápido, vou aproveitar ao máximo, vou viajar, vou fazer tudo que tem direito, né? Mesmo que não seja um mal, né? Mas é só pensando em seu próprio proveito, né? Só uma visão terrena, assim, né? Deus é uma coisa que mal passa na cabeça da pessoa, né? E o objetivo, eu acho que é que a gente realmente vai estreitando esse laço com Deus, né? E que cada vez mais você tem essa noção, né? Da tua transcendência, né? E aí você começa a viver aqui pensando na eternidade mesmo, né? E olha, continuando lá, Erasto. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como esse de Antônio B são raros, visto como, se de tal modo, terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar sua recessividade e atingir mais rápido as esferas superiores. De novo, né? Ele escolheu. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhes há perdoado este, e ele alcançará um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou, né? Olha aí, ó. Ainda tem isso, né? Aproveitai esse exemplo cruel, queridos espíritos, a fim de suportardes com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. E o Kardec faz a pergunta para Inácio, né? Que proveito pode a humanidade oferir de semelhantes punições? Né? Kardec, né, queria entender um pouquinho mais. Resposta. As penas não existem para desenvolver a humanidade,
porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter nenhum interesse no sofrimento de um dos seus membros. Nesse caso, a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos, idiotas, paralíticos? Por que morrem estes queimados, enquanto aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Ah, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procurei sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto. Você vê ali aquela primeira parte, né, que ele responde: as penas não existem para desenvolver a humanidade, mas sim, na verdade é assim, a evolução é individual, né? O que importa é cada um, né? Aquilo que você fez, você vai evoluindo, vai aprimorando e vai compreendendo a vida de uma forma diferente, né? E então não tem essa coisa de tentar, eu sempre comento a diferença, né, do cristianismo, que pensa assim, na evolução individual de cada um, e aí, claro, que se todos evoluírem, né, cada um individualmente, toda a humanidade vai evoluir, né, mas não por uma questão de uma imposição, né, que é a diferença do que a gente sempre comenta em relação ao socialismo, por exemplo, né, que é uma visão assim: não, vamos fazer com que todos cumpram as regras, todos façam isso, todos façam aquilo, para que, né, aqui se torne um paraíso, né. Então não é assim, né, o que precisa é que cada um vá evoluindo individualmente, e aí sim as coisas melhoram, né. Isso só seria possível se todo mundo fosse iguais, né? De mesmo estágio consciencial, intelectual, tudo. E não é assim, né? Nós, como E não adianta você na impor de diversidade, fora. não tem como, porque a diversidade é Claro, grande. você já existem as leis para não virar uma bagunça, né, então, mas É, você não pode, assim, achar que daí porque você restringe as coisas, as pessoas vão evoluir, não é assim. querer que todo mundo pense igual, da mesma maneira, e todo mundo goste da mesma coisa, você desrespeitar todas essas desigualdades que nós sabemos que existem. Né? Então, cada um tem seu momento certo, né? E é interessante ali também no texto anterior, a resposta anterior dele, que ele diz assim que passaram-se séculos, né? Quer dizer, não foi uma coisa a outra vida anterior dele. Outras e outras vidas, aí até que ele ainda E sentiu a necessidade. desespero, né, em É, desespero, então, é, não foi assim de uma vida para outra que ele falou: é, "Ah, não, aconteceu, eu é, fiz eu, isso, então eu quero ver", ele provavelmente ele tentou de outras é, formas, né, resgatar, e aí talvez ele não tenha tido a determinação suficiente de fazer o bem para, aliviar a sua própria consciência, né. Então ele optou: "Não, então eu vou fazer isso, porque aí eu limpo de vez a minha consciência, e aí eu consigo ficar em paz", né, então ele precisou disso, outros talvez não precisem, né. Aqui ele até coloca, né, que ele tomou essa altitude de querer esse tipo de fim ali da reencarnação dele, né, com a intenção já de abreviar a sua erraticidade, porque ele tinha aquilo ainda para recuperar, né, talvez para ele recuperar aquilo ainda necessitaria, ou na cabeça dele, ou na espiritualidade, não sei como explicar isso, mas necessitaria de mais 20 reencarnações, ele não quero ficar, né, nessa erraticidade, eu quero, com o fito de abreviar essa erraticidade, eu quero atingir mais rápido as esferas superiores, e se é necessário isso, eu quero, né? Decisão dele. e até muitas vezes, pensa, não colocou, muitas vezes ele já passou por outra experiência e não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque quantas pessoas dizem: "Não, então eu quero vir com todas as condições para me tornar um médico, e daí eu vou me dedicar à medicina, fazer o bem e não vou me preocupar com as questões materiais, vou só ajudar os outros". Aí quando ele vem, ganha o diploma de médico, aí, pô, aí vou começar a cobrar mais, por Só exemplo, cirurgia afinal eu sou estética. hã? Só Vou cirurgia fazer cirurgia estética, né? estética também, É, tem todas as coisas, aí você se perde aqui, né. ou Porque na justiça, nos né? falta vontade, como deixou muito claro, o Kardec também, mas o Leon Denis deixa isso muito claro, né, nos falta ainda a vontade, É, né, a determinação de você dizer: "Vou fazer", e você vir e cumprir, né. A gente é muito ainda se deixa levar pelo mundo, né, sou médico, vou ganhar bem, vou tratar os ricos, para que que eu vou tratar os pobres? Vou tratar os ricos, vou pedir bastante por uma consulta, por uma cirurgia, e vou ficar na vida boa, né.
É complicado isso, a gente se deixa muito levar pela cultura, né, do ambiente, né. Você deu exemplo da área da medicina, mas pode ser na justiça, pode ser até na Ah, com política, né? certeza, só um Na exemplo. justiça, por exemplo, Aham. às vezes ele quer falar, vou lá sempre para ser mais justo e ser mais... E falha, né? Porque às vezes o interesse naquele momento lá financeiro não é totalmente imparcial, né? Começa ficando sendo parcial para dominar e... Ou então ele pode escolher vir ser um padre, por exemplo, e Religião, trabalhar, ajudar os pobres e tal. Madre Teresa de Calcutá, ela foi uma vitoriosa, mas quantas as outras vêm aqui e não fazem nem 1/10 do que programaram, né. sem contar que pode ser espírita, né? Vamos lá, vai ficar falando mal dos outros, mas às vezes escolhe ser Verdade. espírita, conhecimento espírita e, né? E falhamos, né? Boa lembrança. Pereira, vamos lá Fala. que falta, estamos estourandinho nosso tempo, mas falta um slide e meio só. Então vamos lá. Observação aí, Kardec já, né? Esse fato não encerra um ensinamento terrível? Pergunta, né? Às vezes tardia, nem por isso a justiça de Deus deixa de extinguir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar, cedo ou tarde, para eles, a hora da expiação. Isso nós comentamos, né? Exatamente o que você comentaram, né? A pessoa veio e tem uma vida, está desfrutando uma vida totalmente boa. Então quer dizer que ela não tinha nada para resgatar? Estava tudo puro? Não. Mais cedo, mais tarde vai soar para eles a hora da expiação. Não dá salto, né, Pereira? Não. Penas tais são compreensíveis, não só por estarem mais ou menos ao alcance de nossas vistas, como por serem lógicas. Ora, perguntamos, se esse quadro que o Espiritismo desdobra a cada instante diante de nós não é mais apropriado a impressionar para reter à beira do abismo do que o medo das chamas eternas em que já não acreditamos, aquilo que eu comentei antes também, né, sobre a Igreja Católica, principalmente. Se apenas relemos as evocações publicadas nesta revista, se apenas relermos, né, as evocações publicadas nessa revista, veremos que não há um vício que não determine o seu castigo, nem uma virtude que não suscite a sua recompensa, proporcionados ao mérito ou ao grau de culpabilidade, porquanto Deus leva em conta todas as circunstâncias que possam atenuar o mal ou aumentar o prêmio do bem. Olha aí que bacana, né, gente? Tudo, né? Bem bacana, né? Eu adoro essas comunicações ali em Tombolo. Eu também gosto. Nossa. Eu lembro que no começo, quando nós estudávamos a Vida Espírita, tinha um colega nosso que mudou para Porto Alegre. Ele, quando entrava as comunicações eram em túmulo, ele dizia, nossa, para ele era o favorito. Para ele deixaria todos os outros estudos e só entraria nesse, né? Às vezes ele torcia contra Kardec, né? Vamos ver o espírito dar uma pegadinha no Kardec, né? Bacana, né? É bem legal, bem legal. Terminamos? Muito bem, já estamos no horário. Tá aí, meus amigos. Mais um tema para nossa reflexão, né? Como sempre a gente vem repetindo, né? Para nós nos conhecermos, temos que refletir sobre todos esses assuntos que a gente vem sempre repetindo. E a filosofia espírita vem nos ajudar essa compreensão, né? Jamais podemos esquecer que somos espíritos nascidos para evoluir e progredir. Mas para evoluirmos, necessitamos passar por essas experiências, esses aprendizados. E aí a filosofia espírita nos ajuda a entendermos, repetindo, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que acontecerá após a nossa partida. Por isso a nossa gratidão a Deus, por nos conceder essas oportunidades de aprendizado, de estudo, essa filosofia que estamos tendo nessa nossa passagem no mundo terreno. Que assim possamos cada vez mais
refletir e compreender as mazelas do mundo terreno. Os doentes, não os doentes somente do corpo físico, mas os doentes da alma, que ainda persistem no mal, persistem em promover a desarmonia moral na humanidade. São irmãos nossos, sim, que precisam muitas vezes de repreensões, precisam muitas vezes ser encarcerados aqui no mundo terreno para evitar que se prolongue os seus desvaneios na maldade. Mas são irmãos que necessitam também de um despertar consciencial, que mais cedo ou mais tarde terão que se despertar. Por isso temos que sempre nos manter vigilantes, orando, sem julgamentos precipitados, sem desenvolvermos o ódio, e sim o amor. Porque só o amor vai sanear o ódio, e só o bem e o mal. Mas que possamos aprender a amar na sua magnitude máxima de conhecimento. O amor também merece ser estudado para não ser também conivente com os maus, que não ajuda nem nós mesmos, nem o que eu pratico. Por isso pedimos sempre a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos acompanham, que nos dê esta força, os discernimentos que necessitamos para progredirmos e colaborarmos, mesmo que seja um pouco, para a harmonia da nossa pátria amada que estamos agora, mas no mundo que estamos agora reencarnando, que é a Terra. Deus nos envolva. Jesus, Mestre querido, faça que nós possamos despertar os nossos corações, nossas mentes, para podermos aplicar o Evangelho na sua máxima amplitude. Mais uma vez, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Boa tarde e que assim seja.